Bom, vamos aqui ao conto número 7 do livro Várias Histórias do Machado de Assis, que é o Trio em Lá menor. É um conto narrado em terceira pessoa, segue um andamento musical dividido em 4 partes, 4 movimentos. E o título é Trio em Lá menor, ou seja, os tons menores normalmente são tristes, traduzem mais os sentimentos de tristeza, de melancolia. E o Machado de Assis aqui no título já nos adianta a informação de que o conto vai tratar de uma história de um trio amoroso, e essa história não vai ter um final feliz. Então vamos à primeira parte aqui, o Adagio Cantabile. Diz o seguinte: Maria Regina acompanhou a avó até o quarto, despediu-se e recolheu-se ao seu quarto. E aí a mucama também se despede, acaba dizendo que a Maria Regina estava muito séria hoje e tudo mais, e aí a Maria Regina fica só pensando. A verdade pede que diga que esta moça pensava amorosamente em 2 homens ao mesmo tempo, um de 27 anos, Maciel, e outro de 50, Miranda. Bom, aí a gente entra um detalhe desse conto aí. A Maria Regina, ela está em busca do verdadeiro amor, mas ela não consegue decidir entre 2 homens, o Miranda e o Maciel. A gente vê que primeiro já chama atenção a diferença de idade entre eles, o Maciel é muito mais jovem e o Miranda mais velho. Aí diz o narrador: convenho que é abominável, mas não posso alterar a feição das coisas, não posso negar que se os 2 homens estão namorados dela, ela não está menos de ambos, ou seja, os 2 gostam dela, e ela, qual é o detalhe? Ela também gosta dos 2. E claro que as amigas acham que a Maria Regina é uma meio que desmiolada, que ela tem um bom coração, mas qual o mal aqui? O mal é a imaginação. A visita dos 2 homens, que a namoravam de pouco, durou cerca de 1 hora. Maria Regina conversou alegremente com eles e tocou ao piano uma peça clássica, uma sonata, que fez a avó cochilar um pouco. No fim, discutiram música. Então ali, né, ela está recebendo a visita dos 2, ela vai para o piano, toca uma sonata, a avó já cochila. E aí, lembrar, né, que ela está tocando uma sonata e o adágio se refere a um andamento mais lento. E aí o Miranda, que é o mais velho, disse coisas pertinentes acerca da música moderna e antiga. A neta ia com as opiniões do Miranda. Maciel concordou polidamente com todos. Ou seja, a Maria Regina ali no quarto, agora que ela está sozinha, ela começa a lembrar desses detalhes da visita dos 2. Lembrava os modos de cada um, os modos do Miranda, os modos do Maciel. Maria Regina, à força de recompor a noite, viu ali 2 homens ao pé dela. Ouviu-os e conversou com eles durante uma porção de minutos, 30 ou 40, ao som da mesma sonata tocada por ela. Lá, lá, lá. Aí a gente vai para a parte 2, que a segunda parte é Allegro ma non troppo. Ou seja, nessa segunda parte o andamento aqui é rápido, mas não muito. Aí no dia seguinte, a avó e a neta foram visitar uma amiga na Tijuca. E na volta a carruagem derrubou um menino que atravessava a rua correndo. Aí quem é que salva? Quem é que é o salvador da pátria, o super-herói? O Maciel. O Maciel vê isso aí, a carruagem derrubando o menino, né? E se atirou aos cavalos e conseguiu pará-los e salvar a criança, que apenas ficou ferida, né, e desmaiou. Não morreu nada, né? E aí a Maria Regina desceu do carro e acompanhou o ferido até a casa da mãe, que era ali ao pé. Maciel acompanhou a moça até a carruagem e aceitou o lugar que a avó lhe ofereceu até a cidade. Então aqui a gente tem o Salvador Maciel. E aí na carruagem, a Maria Regina vê que o Maciel está com a mão ensanguentada por ter salvo o menino. E aí a avó queria saber se o menino estava mal, e o Maciel disse: os ferimentos nele são leves e tudo mais. E depois ele contou o acidente. Estava parado na calçada esperando que passasse um tílburi, quando viu o pequeno atravessar a rua por diante dos cavalos. Compreendeu o perigo e tratou de conjurá-lo ou diminuí-lo. E aí a avó lamenta que o Maciel esteja ali ferido, e ele acaba dizendo assim: não é nada, é só um rasguinho de nada, né? Não é nada, teimou ele, foi só um arranhão, enxugo isto com lenço. E aí a Maria Regina já oferece o lenço dela, e ela mesma vai ali e enxuga o sangue da mão dele. A mão era bonita, tão bonita como o dono, ou seja, o Maciel é aquele mais novo, 27 anos, e é um cara muito bonito. Mas parece que ele estava menos preocupado com a ferida da mão que com o amarrotado dos punhos. Conversando, olhava para eles disfarçadamente e escondia-os. Maria Regina não via nada, via ele apenas. Via-o a ele, via-lhe principalmente a ação que acabava de praticar e que lhe punha uma auréola. Então Maria Regina está fascinada com essa façanha dele ter salvado o menino, né?
enfim, ele é um cara muito bonito. E aí o Maciel se despede da avó e da Maria Regina e diz que vai visitá-las de noite. Esperou ele ansiosa. Ele chegou por volta de 8 horas, trazendo uma fita preta enrolada na mão e pediu desculpa de vir assim. Venha, venha, disse-lhe a avó, do outro lado da sala. Sente-se aqui ao pé de mim. O senhor é um herói. Maciel ouviu, sorrindo. Aí a Maria Regina também estaria admirada do gesto dele, né? Todo mundo ali vendo ele como uma espécie de herói. E aí a Maria Regina perguntava a si mesma onde acharia melhor noivo do que esse Maciel, um bonito, jovem, super-herói, basicamente. A terceira parte é Allegro Appassionato, que é, na verdade, um andamento de certa velocidade, mas com um tom mais apaixonado, digamos assim. E aí o Maciel, qual é o detalhe do Maciel? O Maciel, ele sabe todas as novidades, todas as coisas fúteis da cidade, ele conhece as pequenas, as grandes, as interessantes, as não interessantes. Ele gosta desse mundo de futilidade. E aí, claro, isso aí alegra a avó da Maria Regina, que quer saber as novidades, né? E ele vai dizer, a maior de todas foi de estar desfeito o casamento de certa viúva. E aí a avó diz, não me diga isso, exclamou a avó. E ela, parece, diz o Maciel, que foi ela mesma que o desfez. O certo é que esteve anteontem no baile, dançou e conversou com muita animação. Ou seja, o Maciel é uma espécie de fofoqueiro, é um leve trás de futilidades e vai contando todas as fofocas ali, né? Às vezes esquecia-se e falava francês. Pode mesmo ser que não fosse esquecimento, mas propósito. Conhecia bem a língua, exprimia-se com facilidade. Ou seja, para ele se exibir também, já que ele está ali como um super-herói, agradando a avó, contando futilidades, fofocas da sociedade, e ainda para se exibir ele começa no meio do caminho a falar francês. Maria Regina ia descambando da admiração no fastio. Ou seja, qual é o detalhe? A Maria Regina vai ouvindo ele e sai da admiração para um lado mais de se esquivar dele, começa a achar ele, enfim, idiota. Agarrava-se aqui e ali, contemplava a figura moça do Maciel, que era mais jovem, recordava a bela ação daquele dia, mas ia sempre escorregando, saindo dali, parece que ele nunca completa ela, falta alguma coisa. Ou seja, a conversa entre o Maciel e a avó sobre essas futilidades fica correndo solta ali, mas os sentimentos da Maria Regina vão passando de interesse nele para uma indiferença, certo? Então recorreu a um singular expediente que ela sempre fazia. Tratou de combinar os dois homens, o presente, que é o Maciel, com o ausente, que não está ali, que é o Miranda, olhando para um e escutando o outro de memória. Recurso violento e doloroso, mas tão eficaz que ela pôde contemplar por algum tempo uma criatura perfeita e única. Nisto apareceu o outro, o próprio Miranda. Enfim, né, o que ela faz para tentar fazer, digamos, para ela um homem perfeito? Preencher, digamos, o que ela não está gostando no Maciel com as qualidades do Miranda. E assim ela vai fazer depois com o Miranda também, né? Preenche o Miranda com as qualidades do Maciel, ou seja, ela quer basicamente fundir os dois para ter um terceiro, que seria a mistura do Miranda com o Maciel. Bom, aí os dois se cumprimentam, meio que friamente assim. O Maciel, que já estava ali, né, fica mais uns minutos depois, sai. Quem fica? O Miranda. Miranda ficou. Era alto e seco, fisionomia dura e gelada, tinha o rosto cansado, os 50 anos confessavam-se tais nos cabelos grisalhos, nas rugas e na pele. E aí a avó pergunta para o Miranda se ele sabia alguma notícia desse acidente do menino que quase morreu, mas o Miranda disse, eu não estou nem aí para isso. Não acha sublime? Perguntou a avó no fim. Acho que o Maciel salvou talvez a vida de um desalmado que algum dia, sem o conhecer, pode até meter a faca na barriga dele. Egoísta e mau, este Miranda primava por um lado único. Espiritualmente, era completo. Maria Regina achava nele o tradutor maravilhoso e fiel de uma porção de ideias que lutavam dentro dela, vagamente, sem forma ou expressão. Era engenhoso e fino e até profundo, tudo sem pedantice. Ou seja, o Maciel é mais jovem, tinha 27 anos, é aquele cara mais da noite, cheio de vivacidade, de energia, de alegria, aquele cara que faz atos heróicos, digamos assim, mas tudo isso acaba se transformando em futilidade, em fofoca. Já o Miranda tem 50 anos, é mais maduro, mais sério, não tem toda essa energia do Maciel, mas é aquele cara que não aborrece, que não é chato, só que a Maria Regina não consegue decidir por nenhum deles, porque
Tinham ambos os mesmos gostos artísticos. Miranda estudara direito para obedecer ao pai. A sua vocação era a música. A avó, prevendo a sonata, aparelhou a alma para alguns cochilos. Depois, não podia admitir tal homem no coração. Achava-o aborrecido e antipático. Bom, aqui então a gente vê mais a inclinação também, né, da avó pelo Maciel. Aí a Maria Regina vai tocar uma sonata, então o Miranda se aproxima do piano perto dela, só que ela vai tocando sem olhar para ele. Difícil coisa, porque se ele falava, as palavras entravam-lhe tanto pela alma que a moça insensivelmente levantava os olhos e dava logo com um velho ruim. Então é que se lembrava do Maciel, dos seus anos em flor, da fisionomia franca, meiga e boa e afinal da ação daquele dia. Ou seja, na presença do Maciel antes, a Maria Regina pensou no Miranda, e agora na presença do Miranda, ela vai recordando do Maciel. Completou um pelo outro. Escutava a este, o Miranda, com pensamento naquele, o Maciel. E a música ia ajudando a ficção, indecisa a princípio, mas logo viva e acabada. Ou seja, se a gente for ver a Maria Regina, ela ama quem? Ela ama um ser ficcional que tem as características positivas tanto do Miranda quanto do Maciel. Ela está apaixonada por um terceiro homem que não existe, mas que seria uma mistura dos dois. Bom, aí a quarta parte final é minueto. Diz o texto: 10, 20, 30 dias passaram depois daquela noite, ainda mais 20, depois mais 30. Era a mesma insuficiência individual dos dois homens e o mesmo complemento ideal por parte dela. Daí um terceiro homem que ela não conhecia. E aí tem ainda a indecisão dela. E os dois, o Maciel e o Miranda, vão se detestando cada vez mais e sofrendo muito. Afinal, acabaram aborrecendo a moça. Ela viu-os ir pouco a pouco. A esperança ainda os fez relapsos, mas tudo morre até a esperança, e eles saíram para nunca mais voltarem, digamos assim. Bom, aí ela vê que está tudo ali acabado. A noite em que se persuadiu bem disto, que tinha tudo acabado, foi uma das mais belas daquele ano, clara, fresca, luminosa. Não havia lua. Então tem uma noite, né, enfim, muito linda, muito luminosa, sem lua, mas muito luminosa. Tinha lido, Maria Regina tinha lido de manhã em uma notícia de jornal que existem estrelas duplas que nos parecem um só astro. Reparem que é a vida dela, que é uma metáfora, né? Em vez de ir dormir, encostou-se à janela do quarto, olhando para o céu, a ver se descobria alguma dessas estrelas duplas que nos parecem um só astro. Mas ela acaba não encontrando. Não a descobrindo no céu, procurou-a em si mesma, fechou os olhos para imaginar o fenômeno. E quando ela abre os olhos, ela vê dentro de si, dentro dela mesma, essa estrela dupla e única. Separadas, variam bastante. Juntas, davam um astro esplêndido. E ela queria, não separada, ela queria o astro esplêndido, ela queria essa fusão dos dois num só. No muro da chácara viu então uma coisa parecida com dois olhos de gato. E aí, claro que ela acha que esses dois olhos de gato que ela está vendo era uma reprodução dos dois astros que ela viu em si mesma, né, que tinham ficado impressos, digamos assim, na retina dela. Aí ela vai até a cama, fecha os olhos e dorme. Sonhou que morria, que a alma dela, levada aos ares, voava na direção de uma bela estrela dupla. O astro desdobrou-se e ela voou para uma das duas porções. Ou seja, ela voou para uma das duas porções. Não achou ali a sensação primitiva e despenhou-se para outra. Foi para uma e foi para outra depois. Igual o resultado, igual o regresso. E ei-la andar de uma para outra das duas estrelas separadas. Repara a inconstância dela. Então uma voz surgiu do abismo com palavras que ela não entendeu. É a tua pena, alma curiosa de perfeição. A tua pena é oscilar por toda a eternidade entre dois astros incompletos, ao som desta velha sonata do absoluto. Lá, lá, lá. Reparem então aqui, né, que no íntimo da Maria Regina, ela tem esses sentimentos de ambição, de não contentamento e de uma certa exigência de perfeição. Ela quer a perfeição. E aí então surgiram essas palavras do abismo, que são incompreensíveis, digamos, para ela, mas não para nós leitores. E que nós percebemos, né, que a conciliação desses dois opostos é impossível. E essa busca da perfeição por parte da Maria Regina faz o que faz nela? Ela fica mergulhada numa indecisão. E essa indecisão acaba levando ela para quê? A solidão, porque os dois acabam saindo fora.
Então aqui a gente vê essa intenção do Machado em mostrar que a criatura humana, digamos, né, talvez jamais vá alcançar totalmente os seus objetivos, toda aquela nossa idealização. E a Maria Regina seria esse símbolo, né, da busca da perfeição, só que a busca da perfeição numa sociedade totalmente imperfeita. Ou seja, o que a voz diz para ela? É a tua pena, alma curiosa de perfeição. A tua pena é oscilar entre dois astros incompletos, sem nunca achar esse astro perfeito, digamos assim.